Bom dia, meu nome é Moraes, estamos aqui entrevistando o ex-prefeito, o senhor Paulo Afonso. Bom dia, Paulo Afonso. Bom dia a todos. Paulo, a gente veio esclarecer alguns assuntos com você. Acho que o mais polêmico aí, o que preocupa mais a população é referente sobre o processo que o prefeito Calé responde. Ele pode perder o cargo de prefeito, ele não pode. Como que está o andamento desse processo? Bom, esse processo teve início já na época do registro da candidatura, que tem aquele prazo de impugnação, e nós, usando esse meio, fizemos a impugnação da candidatura do prefeito Calé. Na época, cabia à Justiça Eleitoral de Atibaia definir se ele era candidato ou não, deferir ou indeferir a sua candidatura. Então, o juiz de Atibaia, não só no caso do Calé, como em todos os casos da comarca, ele deu uma de Pilatos, lavou as mãos. Até na sua decisão ele falou assim, que ele não queria nem saber se tinha processo, se tinha conta rejeitada, o povo quer votar, deixa que vote. Esse foi o juiz de... Isso foi palavras do juiz de Atibaia, o Cosme Porto lá. Marcos Cosme Porto. Então, em todas as decisões, tanto minha, como do Calé, como do Toninho de Jarinu, como do Vanderlei, a decisão foi iguais. Ele usou esses termos mesmo, que ele lavava as mãos, que cabia o povo julgar. Ele não ia julgar se a pessoa estava inelegível ou elegível. Então, daí, com essa decisão, os os três candidatos na época de Perdões, conseguiram a sua deferimento de candidatura, com os Nazaré, de Jarinu e Atibaia, mas nós, depois dessa decisão, recorremos ao TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo também, no julgamento do processo, deu o deferimento ao prefeito Calé, em virtude de que, mesmo ele tendo as contas rejeitadas, a Câmara de Bons Vereadores não emitiu na época o decreto legislativo que configurasse que as contas dele tinham sido rejeitadas. Então ficou aquele impasse. Tem a conta rejeitada, mas não tem um decreto. Então o TRE julgou que, não havendo decreto, não tinha como deixar ele no período inelegível, e liberou ele para a candidatura. Porque ele teve as contas rejeitadas em 2003, 5 anos, que é o prazo que fica inelegível, e ele ia até dezembro de 2008. Como a eleição foi, o registro da candidatura em julho, esse período ele estaria inelegível. Mas com a falta do decreto, o TRE de São Paulo achou que não caberia ele ficar inelegível por falta desse documento. Nós, até na época, jogamos a toalha, como diz, e não recorremos mais da decisão do TRE de São Paulo. Mas daí, o próprio procurador da Regional Eleitoral, não conformado com a decisão do TRE de São Paulo, recorreu para Brasília. Foi quando surgiu esse processo 33761. Esse processo já teve em Brasília 4 julgamentos. Teve o julgamento do processo, depois teve o agravo, depois teve o julgamento de mais 2 embargos de declaração. Todos eles desfavoráveis ao prefeito Calé. O que decidiu nesse processo? Nesse processo decidiu que o Calé estaria no período que era inelegível. Para dizer que ele é inelegível, tem que ter as contas deles insanáveis. E isso o TRE de São Paulo não manifestou quando julgou o processo em Calé. Então, o que aconteceu? Brasília julgou que ele está no período que está inelegível, porém não se sabe se ele era inelegível. Então, tanto é que o processo está voltou para São Paulo, para que São Paulo analise este item. Vai ter um novo julgamento, não cabe defesa nenhuma para nenhuma das partes, a não ser defesa oral no dia do julgamento,
para que seja julgado somente este item que faltou. Se São Paulo dizer que as contas deles são insanáveis, então ele fica automaticamente inelegível. Cabe recurso ainda no TRE de São Paulo? Cabe. Talvez ele entre com um agravo, tentando ainda protelar um pouco mais a decisão, mas dificilmente ele vai ter uma sentença contrária a esse respeito, porque até agora, como já disse, ele já perdeu 4 vezes em Brasília, e São Paulo dificilmente vai dar decisão contrária, até porque o mesmo procurador da Justiça Eleitoral já manifestou no sentido que as contas são insanáveis e ele está pedindo até a diplomação do segundo colocado. Então, dia 21 agora vai ter o julgamento, já está marcado o julgamento desse processo, que recebeu um outro número em São Paulo, porque foi feito um apartado do processo de Brasília para São Paulo. Então ficou 2 processos com 2 números diferentes, o 33761, que é o número de Brasília, e o 33065, que é o número de São Paulo, mas vai ter que ter a fusão dos 2 processos, porque trata da mesma coisa. Então esse processo do 33061, ele vai ter um julgamento agora no dia 21, e o que vai julgar nesse processo? Somente essa questão, para dizer se os erros que ele cometeu em 2000 são graves ou não, se são sanáveis ou não, então, ou se são insanáveis. Se forem insanáveis, daí fecha a questão em torno do processo dele e ele fica inelegível. Daí, se ele vai sair amanhã ou depois, uma semana, isso não posso responder, porque talvez caiba alguns recursos ainda, e esses recursos talvez demorem um tempo para ser ainda julgado, ele permaneça no cargo. Mas se a sentença for no sentido de as contas são insanáveis e neste mesmo processo o colegiado decidir que ele seja cassado do diploma dele, eu acredito que ele seja afastado automaticamente. Esta é a situação do processo aqui em São Paulo. Certo, acho que isso esclarece bem o andamento. Esse assunto acho que está errado. Pode importar.